Bom dia, como vai? Bom dia não, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo, não é ao vivo. É um prazer estar aqui retomando as entrevistas do Vivências Caiçaras. Saudação a todos os caiçaras e todas as pessoas que gostam do nosso trabalho, acompanhando mais uma vez esse Vivências Caiçaras que tem apoio da Lei Aldir Blanc, toda a realização do governo federal, governo estadual, apoio do governo municipal, ajudando todos nós a levar a cultura caiçara a todas as pessoas que gostam de ouvir, escutar e viver um pouco dessa cultura. Hoje eu estou aqui com o seu Geraldo de Buta. Olá. Um poeta dos mares, aqui de São Sebastião, para uma conversa, um bate-papo bem legal. Também com a senhora, sua esposa, Sônia. Prazer. Vamos lá para esse bate-papo gostoso, fique com a gente, passe um cafezinho aí na sua casa, vamos curtir essa conversa. Seu Geraldo, o senhor é caiçara e o senhor nasceu na Praia do Barro. Sim. Se perguntarem para as pessoas hoje onde é que é a Praia do Barro, elas não vão saber indicar. Não vão saber, é um nome que desapareceu. Hoje ela é chamada de Praia das Cigarras. Correto. E foi uma mudança por interesse de natureza comercial. Lá foi montado um clube com um hotel, lá o hotel lá das Cigarras, e evidentemente que chamaram das Cigarras é mais atraente do que do Barro, né? Sim, fica mais um som mais melhor. chamativo sob o aspecto turístico. Correto. E mal lhe pergunte, o senhor tem quantos anos? Eu estou com 83. 83. E o senhor é neto do senhor Manuel Ladislau de Matos, que hoje dá nome à banda. O senhor tem lembranças dele? Não, Alan, eu não conheci o meu avô. E é uma das, vou dizer até uma das tristezas assim que eu tenho, porque depois que soube do histórico, ele era uma pessoa de extraordinária capacidade musical. Ele, além de ter fundado a banda, foi o primeiro maestro, isso na década de 20 do século passado. A banda, portanto, já tem mais de 100 anos. E ele era um homem interessante, de boa conversa, tocava todos os instrumentos, e minha mãe, por exemplo, tocava bandolim e tocava piano, que aprendeu com ele. As outras, as tias e todos. Então, ele era realmente muito capacitado musicalmente. Tá certo. E o senhor leva no sobrenome / apelido o nome de seu pai, né? Exatamente. Esse Buta é do meu pai. Era um apelido que foi dado ao meu pai, e também de uma maneira curiosa, porque ele era gêmeo univitelíneo, bem idêntico. E então os irmãos e os pais, acho que para diferenciar, ele era um pouco mais gordo, então diziam o Bruta. E os irmãos pequenos não pronunciavam Bruta, e sim Buta, e ficou Buta. Hoje, até comentando com o Nicinho aí, eu acho que a importância do apelido para ele é semelhante ao do Pelé. Ele é mais Buta do que Benedito. Correto. E de onde nasceu a paixão do senhor pela poesia, pelos poemas? O senhor tem vários. Olha, a poesia, ela surge assim de uma maneira que você não percebe. Quando você vê, você está escrevendo versinho. Aliás, era comum, porque na época que eu estudava, na escola primária particularmente, depois no ginásio, muitas das lições de linguagem eram através de poesia. Isso nos entusiasmava a tentar fazer versos, até porque existia exercícios. Havia uma lição no livro que o professor sugeria que tentássemos fazer versos sobre aquilo, e vice-versa, da poesia, fazer um texto corrente. E depois eu fui adquirindo este gosto, entendeu? Fazer por fazer. Até que definitivamente eu comecei a me empolgar com a inspiração da vida caiçara. A natureza, o homem e as coisas, enfim, que envolvem todo este ambiente da nossa cultura.
senhor lembra alguma de cor para recitar para a gente? Lembro. Já que estou falando das origens, eu vou te falar então o Raízes, que é a minha história, né? Vindo lá da época dos meus pais, que as duas famílias eram de lá da Praia do Barro. Eu tenho na minha veia o sangue de gente forte, que quando deixava areia, no mar sabia o seu norte. Aprendi desde menino a olhar o meu bem do alto, do engenho grande, meu tino coordenava o meu salto. Ao me soltar pela mata, caçador de passarinhos, eu, na verdade, ia à cata buscar meus próprios caminhos. Canoeiro em qualquer mar, com remo e rede na mão, com luz do sol ou luar, nunca perdi meu timão. Eu sou assim, destemido. Meu canto é cantado em dó. Se um dia eu me ver perdido, a fé que tenho é um fifó. Quando eu amarro um amor, amarro com cego nó. Me arranho em busca da flor, não pelo perfume só. Tudo tenho e nada dou. Sou como foi minha avó. Sou tudo isso que sou. Sou do Canto da Totó. O Canto da Totó é a praia lá do lado norte onde a gente saía, a gente que eu digo, os meus ancestrais, né? Era a saída mais mansa para ir para o mar, e lá é que tinham os mandiocais, enfim, a própria sustentação da família, tudo focado num cantinho. Qual que é a sua lembrança mais antiga de São Sebastião, ou as lembranças mais antigas de São Sebastião? Seu tempo de criança, tem alguma história especial? Olha aqui, eu quero só te fazer um parêntese que a minha criação Sim. É em Santos. Claro. Mas eu não saía de São Sebastião aqui. Naquela época, a escola tinha o período de recesso em julho, as aulas terminavam fim de novembro, comecinho de dezembro, e só voltavam em março. Uhum. Então era um tempo muito longo que eu permanecia aqui. Tinha muito contato com as pessoas. A cidade era pequena. E eu era conhecido que eu tinha muita interação com as pessoas. Acho que isso cria um vínculo muito, muito legal. Então, é isso. Eu me lembro, por exemplo, dessa época de férias, uma coisa marcante é a festa de São Sebastião. Existia a parte religiosa, né? À noite havia Quermesse. Não, antes da quermesse tinha a parte religiosa, novena. Que era a novena. A novena, depois, então, a quermesse é a parte profana. E aquela procissão maravilhosa do dia 20, em que praticamente metade da cidade estava na rua, entendeu? Os que acompanhavam a procissão e outros por estar ali, porque era movimentado. E é curioso, porque eu sempre percebi que não era uma festa da igreja, uma festa da sociedade. Embora fosse pequeno o número de praticantes de outras religiões, mas todos estavam atentos àquele movimento, portanto, social, as pessoas se encontrando, trocando ideia, a quermesse que você acabou de falar, os leilões de prendas, existia um baile também, então tudo isso muito festivo para a sociedade, não apenas para a igreja. Então isso é muito legal. Então isso me marcou muito na minha formação, na minha lembrança, essa festa maravilhosa que é até hoje, embora não seja mais como era, a festa para mim mais significativa, com mais alegria, uma comemoração festiva realmente muito forte, que é a festa do padroeiro São Sebastião. Um momento de interação, né? Onde a sociedade se encontrava. Sim. Eu estava te falando essa parte da quermesse. Hoje você vê tudo muito diferente, são mais comercial. Eletrônicos até do Paraguai aparecem aí para vender coisa e tal. Ali as prendas eram galinha viva, levavam peixe assado, tainha, essas coisas. Então era a prenda que era arrematada ali, ela não era uma prenda, digamos assim, de industrializada.
é coisa ali mesmo das pessoas. Era da terra. Da né? terra mesmo. Sim, sim. E também lembrando desse tempo um pouquinho mais antigo, mais avançando um pouco, o senhor teve uma incursão na política com o ex-prefeito Paulo Julião, no começo, né? Sim, eu estava em Santos e eu recebi o convite do Paulo e do meu amigo Zangado, aliás, dois grandes amigos. Sim. Eu estava lá e eles me chamaram para eu vir aqui para ser o chefe de gabinete. Eu pude, na ocasião, atender essa solicitação e acabei, então, tendo esse envolvimento na atividade da administração pública. Foi gratificante, aprendi muita coisa, tive relacionamentos diferentes daqueles que eu tinha anteriormente, que eram só ligados ao magistério e tal. Ali passei a entender o que é um processo da administração pública. Foi muito útil para mim. Eu que já pude trabalhar também na prefeitura, a gente sempre tem histórias engraçadas, né? Contato com o público. O senhor tem alguma? Ou marcante? Olha, tem uma história interessante. Uma ocasião foi um casal daqui da Costa Sul, não sei se Boiçucanga, Marizia, não sei. Queriam ir lá falar com o prefeito, até porque tinha esse vínculo também, né? A família do Paulo, tradicional daqui. Natural de Ilhabela, né? Mas se desenvolveram aqui em São Sebastião. Sim, sim. Então, é orgulho, né? Filho do seu Zé Leite, aqui vou lá. E ele veio falar e o Paulo estava viajando, tinha ido a São Paulo por causa das próprias atividades que ele tinha que fazer. E ele chegou, queria falar, olha, não está, infelizmente, tá, puxa, que pena. Mas não, peraí, senta aqui, vamos conversar um pouco, o senhor vai tomar um cafezinho? E ele ficou muito grato, muito contente, e na hora de ter saído, ele comentou com a moça que ficava na recepção, olha, tive aqui, o prefeito não estava, mas valeu a pena. Além de falar com o seu gabinete, que era eu, ainda tomei um cafezinho. Então, isso é uma curiosidade engraçada, isso, né? Isso mostra como essa gente simples sentia a importância de estar ali convivendo com pessoas conhecidas, né? Famílias conhecidas. Isso me marcou bastante. A simplicidade do povo. E qual que é a maior diferença que o senhor consegue categorizar de São Sebastião, do seu tempo de criança, quando o senhor vinha passar férias, para São Sebastião de hoje, 2025? Bom, São Sebastião, naquela época, era só São Sebastião. Como eu disse a você no início, a vida das pessoas da cidade, a convivência com as pessoas da cidade, os passeios nossos eram absolutamente livres e encantadores. Em São Sebastião, a geografia da cidade é muito bonita. Após a instalação da Petrobras, houve uma migração muito grande para cá, porque São Sebastião não tinha, na ocasião, possibilidades de grandes empregos. Os jovens iam, inclusive, concluir os estudos fora do município. Isso a turma da minha época. E depois tem também esse detalhe da instalação da Petrobras, em que precisava ter aqui uma mão de obra especializada. Ora, nós não tínhamos nem a escola que condicionasse as pessoas a ter esse preparo, então não tinha. E essa gente veio vindo para cá, a Petrobras, uma empresa importantíssima, né? Havia uma expectativa muito grande de crescimento, muita gente veio de lá para cá. Então, esta interação com povos de outras origens, de Minas particularmente, do Rio de Janeiro e de outras regiões, foram se misturando à nossa sociedade, à nossa cultura, e fazendo uma miscigenação. Isso depois foi indo, e hoje São Sebastião ela é uma cidade que tem, embora os filhos já, né, os netos nascidos aqui, mas logicamente cada um tem sua origem e essas pessoas têm logicamente a sua maneira de ser, né, é uma influência natural porque vem do seio da família, né, o comportamento das pessoas na sociedade. A interação vai moldando a cultura. Exatamente. Né? O senhor tem figuras caiçaras que o senhor lembra com carinho?
tem nomes aqui para falar para gente, pessoas que talvez já se foram. Ah, sim. Olha, nós aqui, como qualquer cidade tem aquele o chamado homem de rua. A gente brinca, que a gente xinga, que a gente provoca. Na minha época tinha um senhor aqui, um homem bom, mas que nós o provocávamos para que ele se enfesasse. E aquilo era a nossa alegria. Nós o xingávamos e tal. A reação dele era o nosso interesse. Era A brincadeira. A brincadeira que era para nós era brincadeira, mas para ele não. Para ele soava realmente como uma zombaria. E eu vou te falar um trechinho que assim, eu convivi ali naquele meio, na agitação de toda a molecada, alimentando a grande gargalhada em gozação ao bobo da calçada. Eu convivi ali naquele meio. Quando ele vinha com aquele andar apressado, buscando nada, quem sabe, talvez tudo, o ambiente que já não era mudo transformava-se num verdadeiro pandemônio. E nem era preciso que chegasse perto aquele vulto de andar esperto para o nosso achincalhe imperdoável. Aí entra a nossa ação terrível. Tantão, tantão, aí palhaço, aí bobão, tantão. Aí se ele apanhasse um dos moleques que xingava aos braços. O tempo foi se passando, hoje eu venho em São Sebastião, não vejo mais o tantão. Pobre tantão. Foi para a cidade grande com aquele andar apressado, não mais é perturbado pela moçada daqui. Lá se foi o bobo da calçada. Talvez encontrasse tudo. Talvez não encontrasse nada. Tantão, numa noite eu de ti lembrei-me, a rua estava só, deserta, sem ninguém, e eu triste, sozinho, sem ninguém também. E um vento forte parecia o açoite da molecada que o calar da noite quebrava no perturbar do teu passar. E lá no canto o quebra-mar distante parecia responder a todo instante com o tom profundo e grave da tua voz rouca e hesitante. Esperem lá, seus vagabundos, esperem lá. E o vento soprava ainda mais forte. Tantão, tantão. E o mar nas pedras bem mais forte ainda. Esperem lá, seus vagabundos, esperem lá. Na vida da cidade, o tantão já não existe. Talvez seja por isso que a molecada anda mais triste. Que lindo. Realmente, né? Faltam esses personagens, né? A cidade vai crescendo. Assim, mas tem, nunca deixa de ter, né? Sim. É que na época, como eu disse a você, cidade era menor. Então é mais fácil guardar tudo, né? Fatos, personagens, marca aí, como ficou para mim. Para mim, eu acho que nos meus amigos, meus parceiros daquela época. O senhor sente mais falta dessa São Sebastião de antigamente, que o senhor lembra com carinho, é do contato mais próximo com as pessoas? Porque é o seguinte, acabei de falar, quando é menor, mais facilmente você se envolve. São Sebastião, vou te crescer de mal. Olha, eu vou falar para você, não tenho nada contra essa migração, absolutamente. Claro. Eu tenho grandes amigos que vieram de outras plagas, de todas as classes. Sou uma pessoa que tem guardada na sua lembrança, na sua memória, relações de amizade muito profundas e não são todas elas caiçaras. As mais recentes, inclusive, elas são de pessoas que migraram para cá. Meus grandes amigos, grandes, que muitos já se foram, eles eram caiçaras. Mas eu criei amizades novas de caiçaras e também de pessoas que aqui vieram ganhar suas vidas por aqui, de todas as classes. Sim. Correto. O senhor falou da instalação da Petrobras, tem também a instalação do Porto. Eu acho que foram os dois acontecimentos que mais mudaram a cidade, né, no século passado. O senhor tem alguma história relacionada a isso? Lembra quando ela foi instalada? Lembra desses pontos de mudança da cidade?
Olha, a lembrança que eu tenho é do cais do Porto já instalado. Sim. Não tinha uma atividade portuária e comercial muito intensa. E São Sebastião sempre era citada desde a época do século XX, né? Início do século XX, primeiras décadas, em que o cais do Porto ficou pronto, né? Ali ao lado onde se atravessa a balsa hoje, que se falava muito na utilização desse porto, porque à época se comentava, em condições naturais, o Porto de São Sebastião era o terceiro do mundo, calado. Não havia necessidade de se fazer nenhum tipo de trabalho, de dragagem, nada. Ali tinha tudo para ser. Então, vamos ver, vou indo agora, ela está tendo uma atividade relativamente boa, né? Tanto é que vai até ter uma ampliação. Há uma história da construção desse porto que eu não peguei isso aí, mas a consequência sim. Para construir, para fazer o enrocamento, vinham pedras lá da Ilhabela, a pedreira da Ilhabela, e traziam numa chata, uma chata de ferro que era rebocada e essa pedra depois era colocada ali, onde ia ser o cais, voltava, fazia outra vez. E em frente, bem em frente à cidade, ali onde tem o cruzeiro, Sim. Essa chata, uma vez, ela se desgarrou e encalhou ali, de ferro, pesadíssima, não conseguiram tirar. Uau. Ela ficou ali, enferrujou ali e permaneceu. Ela está lá enterrada, porque quando foi feito depois um assoreamento, né, que essas terras vieram ali de dentro da Petrobras, dos morros. Esse assoreamento para construção ali do complexo. Exatamente, para fazer aquele aterro ali, né? Sim, sim. E desapareceu. E eu peguei essa chata quando menino. Ela estava enferrujada e tal, mas estava íntegra. Aos poucos ela foi se desfazendo, depois ficaram só as armações. E até a gente mergulhava ali, né? Quando tinha maré cheia, ia na ponta de fora, mas era perigosíssima. Tanto é, 2 amigos nossos faleceram ali. Uau. Tunico e o Diro. Afogados? Não. Cortaram o pé, o braço, eu não me lembro, naquela ferrugem e deu tétano. Uau. E com isso, o pessoal começou a se afastar da chata, porque por causa desse risco, os pais, não, vai lá, não, entendeu? Foi isso. E tem uma poesia minha aqui, eu não sei se eu vou lembrar, que faz um tempo que eu vou falar em lembrar, a poesia começa exatamente assim, eu não me lembro exatamente quando se fixou esse cenário em mim. Do cruzeiro, toda a ilha eu ia avistando, e enamorado ficava horas sem fim. Estável, imóvel, mais se enraizando, tornando-se senhora do local. Enfim, era estranho ver-se a chata fixando, brinco de ferrugem em rosto de cetim. Foi-se esse tempo gostoso da cidade. Meus olhos hoje buscam com saudade o cenário divinal de antigamente. Só a chata, teimosa, permanece, como a fazer da gente a minha prece. Não, esqueci, não, esse final. Vou pegar só esse final. Claro. Só a chata, teimosa, permanece, como a fazer. São tantas poesias. Mano, é que eu não tenho muito tempo. Foi-se esse tempo gostoso da cidade, meus olhos hoje buscam com saudade o cenário divinal de antigamente. Só a chata, teimosa, permanece, como se vivesse a fazer prece, como se orasse de amor por minha gente. Uau. Esse é o final. Então, você veja como é que é. Enterraram a chata. E eu já, na época, já achava, pô, acabou a chata, ela tá ali, tá o quê? Só pode estar rezando por nós, porque ela não sai mais dali, tá fixada. Mas essa imagem já era uma imagem de despedida. Sim, e hoje ela está enterrada. Como se o enterro da chata fosse o sinal de o final de um tempo. Um final de um tempo, exatamente. Está enterrando um tempo ali. Só que na visão, o poeta vê justamente o contrário. Nós é que estamos morrendo, ela está ali orando por nós. Ela não sai dali. Então essa é a imagem da construção desse soneto.
Uma das coisas que não pode morrer é o nosso meio ambiente, né, a Mata Atlântica. O senhor viu ao longo dos avanços, né, econômicos e do tempo mesmo em si, o meio ambiente às vezes pedindo socorro. Como que a gente, será que vai conseguir, porque não tem jeito, o meio ambiente somos todos nós, né? Como que a gente vai conseguir caminhar junto o progresso e a preservação do meio ambiente? Olha, o progresso e a preservação são possíveis de estar juntos e caminhar juntos. O que não caminha junto é a ganância, é a estupidez humana, entendeu? Você veja a Amazônia está aí, um patrimônio que não é nem do Brasil, é um patrimônio da humanidade, tão importante esta mata, né? Esse pulmão aí, e que cada dia mais estão destruindo a Amazônia por vários tipos de cobiça, né? Minerais. Ainda essa semana passada deu aí na nossa televisão, né? Quantas barras de ouro estavam sendo transportadas através de um sujeito, não sei quanto, Sim, e tirada de, primeiro, a estupidez também, né? De terras indígenas, foi extraído lá uma quantidade enorme. Né? Você veja esses madeireiros derrubando árvores centenárias. E o que me revolta, de vez em quando o IBAMA diz assim, olha, este semestre foram derrubados apenas, meu Deus, apenas do que restou. Eles falam como se fosse isso de tudo que ela sempre teve. E é estúpido isso, é uma coisa inconcebível, né? Entendeu? Eu acho que o Brasil é nossa, a riqueza é nossa, a gente sabe que os grandes países cobiçam, mas é no caso de um concerto internacional, olha, nos ajude, aqui ninguém pode fazer nada, nos ajudem militarmente até de impedir essa gente de vir para cá. Deixa que o índio toma conta, o índio sabe o que faz com isso aqui. Então é assim que eu vejo. E nossa cidade, nossa região também está sofrendo, né? Há lugares em que pessoas com menos recursos estão subindo o morro aí feito formiga para construir suas casas. Esse espaço está sendo ocupado já há bastante tempo. Nós temos as pessoas com mais posses que invadiram a praia e, após invadir a praia, expulsaram o caiçara do seu habitat. O caiçara não sabe viver longe da praia. A minha revolta já foi expressa através de um poema chamado Canto de Guerra, que eu vou falar para você agora. Tiraram o teto amigo de quem viveu a brigar. Levaram a paz consigo os que não a sabem dar. Arrancaram as raízes de consistência fecunda, no legal, nos deslizes, na estupidez mais profunda. Tiraram não só a terra, mas as janelas para o mar. Meu Deus, por que essa guerra? Não dá para se conformar. Que dor no peito não brota vendo as ondas nas areias? Cenário que se desbota, morrer de sangue nas veias. Caiçara, se és do mar, como longe vais viver? Às vezes fico a pensar, valeu a pena ceder? Que fazes longe da praia? A praia que é o teu bem, o sol, quando o dia raia, é das águas que ele vem. Que pena, o suor vertido pelos teus antepassados, que não bastou, foi perdido pela entrega dos legados. Ah, Caiçara, te levanta, remo e rede na mão, mais alto o teu canto canta, toma de volta o torrão, aonde surgiu tão forte a história da tua gente. Avante, segue o teu norte, retoma o teu solo, urgente. Lindo poema. Emocionante, né? Uma história que o senhor viu, né? Ah, Especulação sim. imobiliária, às vezes uma coisa tomando absurda. o local do Caiçara. Eu lembro de uma história muito engraçada que o senhor contou aqui num sarau, de um certo vereador da Ilhabela, eu acho, que queria construir uma ferrovia. Ah, O senhor lembra sim, para sim. contar para gente?
Ah, isso aí eu conheci. Era o Popoíra. O Popoíra era uma. Ele tinha um amor até incontrolado pela Ilhabela. Ele queria tudo de bom para a Ilhabela. Aham. E ele, como enquanto vereador, ele, certa ocasião, propôs. Naquela época se falava muito, especialmente os exemplos que vinham da Europa, né, que a gente via, as aulas de geografia. Nós víamos os mapas ferroviários da Europa, que parecia uma teia de aranha, né? A Naquela Europa época, toda o senhor cortada. diz, anos 80, ou antes até? Antes, 60. 60, tá certo. E ele então imaginou que aquilo fosse realmente um processo através do qual o progresso mais rapidamente se desenvolveria. Então ele disse que ainda ia lutar para que Ilhabela tivesse uma ferrovia, nem que fosse de madeira. Mas vale o amor, né? Era um amor incontrolável mesmo, pela cidade. Perdeu até a noção. E tem coisas muito interessantes. A Câmara, aqui em São Sebastião, aqui nós temos um vereador, um rapaz extremamente inteligente, o João Ferraz. O João Ferraz era escrivão do cartório, o pai dele era o dono do cartório de notas. E ele era, pelo nível intelectual que ele tinha, ele sempre dava umas pitadas lá bem humoradas. À época, as pessoas liam o jornal, mas muitas vezes liam de maneira não correta, né? E tinha um vereador aqui, o Carmo Ricota era um cara bacana, eu gostava bastante dele. Mas ele, muitas palavras, ele não tinha muito conhecimento. E estava um período aí, para ser colocado em votação, uma lei lá que ele julgava ia dar muito benefício para a sociedade, ele queria que aquilo andasse, estava a oposição bloqueando, e aquilo não andava. Aí um dia ele falou assim, olha, meus caros colegas, eu queria que vocês pensassem um pouco na cidade, nos munícipes, afinal de contas, acho que está na hora de acabar com essa celeuma. Aí o João Ferraz, se Vossa Excelência me permite, com a CL2 e com a CL3 também. Então, eram situações muito interessantes, curiosas, bem-humoradas, que o João fazia, ele não fazia para ofender, ele fazia para fazer graça mesmo. Ou às vezes na inocência. Não era. Não era inocência? Ele não era. Não. Ah, tá. Olha isso ele não era. Eu estava querendo ser inocente aqui com ele. João era terrível. Dona Sônia, vamos lá. O nosso editor aqui está falando que tem mais 10 minutos. Eu vou pedir, com sua licença, para plugar aqui. Dona Sônia, a senhora é caiçara? Não. A senhora veio para cá pela primeira vez? Em 65. Uau! 1965. A senhora tem lembranças vivas dessa época? Nossa, total. A Rua da Praia, por exemplo, não era asfaltada, mas tá longe de ser o que é hoje, né? Sim. Mas me encantei. Eu sou apaixonada pela cultura caiçara, pelas pessoas daqui. O Geraldo agora há pouco falou das pessoas que ele lembra, Tantão. Tem uma para mim que é inesquecível, que eu passei a fazer parte da minha rotina toda manhã, seu Joaquim Libânio. Ele passava na porta da minha casa, que eu moro ali no centrinho, né? Uhum. Ele ia para o Rancho do Pararanga. E ele gostava de tirar um leve sarro no geral. Então ele perguntava, cadê ele? Eu achava aquilo... Ah, já saiu o Joaquim, já está lá na época ele trabalhava no Sempol. Ele já está lá. Mas era uma graça. Eu parece que ficava esperando ele passar ali. E tem uma poesia do Geraldo muito linda dele, que eu não sei de cor, mas é linda. Acho que você não lembra, né, Geraldo? Não sei. Puxa, você relembra. É muito linda. E tem essas coisas, eu gosto demais daqui, não vejo mais a minha vida sem ser aqui em São Paulo. Você é natural de? Menino, eu sou de Tupã, interior de São Paulo. O senhor vê como o futebol né? Eu lembro de Tupã por conta de... Não tinha um time, Tupã?
Tem um time Tupã da cidade? Eu lembro. Que, por sinal, o estádio lá é o nome do meu avô, né? Uau. Meu avô foi prefeito na época, nos anos 50. Sim, sim. E até hoje está lá. Legal. E a senhora veio primeira vez como turista? Não, eu ou vim com o Geraldo mesmo. Já casada? Não, nós vamos entregar os convites de casamento. Uau! As tias que moravam ali na pracinha, todas elas, uma graça. Nossa, nos receberam, bom, elas adoravam o Geraldo. E eu por tabela, no fim, né? Elas foram tão gentis, tão maravilhosas, tão receptivas, como todo caiçara é, né? Então foi muito bom para mim. E tem alguma história que marca a sua... Tem. Tem? Não sei se você já ouviu falar de Pirajica. Já. Esse cidadão fazia, ele era assíduo lá de casa. E ele fazia eles fizeram a Relar, que era um espetáculo, uma peça que chegou aí para Cuba, um negócio muito legal mesmo. E aí tinha os crachás, crachá era o cachê que ele falava. Ele pedia para o Geraldo que era o intermediário. Já saiu o nosso crachá? E o Geraldo, não. Ainda não, Pirajica, ainda não. Aí um dia, amanhã, Pirajica vinha vindo na nossa rua, Geraldo estava entrando e viu Pirajica. E foi lá falar com ele que tinha saído o cachê. E quando chegou perto dele, falou, Pirajica, ele falou, Geraldo, eu sinto muito, agora não posso lhe ceder meu tempo. Pensa numa pessoa brava, furiosa, revoltada. Ele entrou dentro de casa. Sônia, olha que absurdo! Me perturbou a semana inteira, o mês inteiro, e agora que sai, ele me faz essa desfeita. Porque ele estava com uma senhora de São Paulo e ele fazia, acho que alguma corretagem, alguma coisa assim. Aí ele ficou importante, né? Claro, claro, claro. É o sarrismo, né, dos caiçaras. Quando pode, não deixa passar. Sônia, obrigado. Eu vou trazer aqui de volta, só para falar do Arrelá, que eu tinha me esquecido. O Arrelá chegou aí para Cuba. Fala um pouquinho mais do Arrelá, do espetáculo Arrelá para a gente. O Arrelá foi o seguinte, na verdade, da época que ele foi lá, em 95, me parece, foi uma retrospectiva justamente da percepção de que a nossa cultura estava se degradando, estava perdendo parte da sua identidade por causa desta invasão imobiliária e também sobre o aspecto cultural de outras culturas que chegaram e tal. E nós não tivemos nunca um assentamento legal com relação à divulgação, à propagação da nossa cultura. Ela foi passando pelas pessoas, mas eu digo, os organismos oficiais nunca pensaram, por exemplo, numa elaboração dentro do currículo escolar do processo da cultura caiçara. Muita coisa se perdeu ou as crianças deixaram de aprender, deixaram de tomar conhecimento. E com isso, o gosto, o sentimento não existiam. Eu percebo que a cultura caiçara está se desidratando. É lógico, tem os nicinhos da vida aí, né, que estão trabalhando sempre com aquilo que é nosso, e com amor, com sentimento. Então, resolvemos fazer um trabalho em cima disso. Eu fiz todo o roteiro, que constava de uma descrição desta degradação da nossa vida, da nossa região, onde se encaixavam histórias, muito das minhas poesias. Havia músicas, as músicas não eram todas caiçaras, a maioria sim, mas músicas populares que falavam desse apelo de se rebelar de comportamento da destruição do que é nativo, né, numa determinada cultura. E fomos então abrigados pelo projeto São Sebastião Tem Alma, que coordenou tudo, as senhoras que
prestigiam, tinham conhecimento da vida teatral, pessoas muito competentes, e elas, pelo vínculo de natureza cultural que elas já possuíam, receberam um convite. Em Cuba foi feito o primeiro festival internacional de teatro de rua. E nós já havíamos feito, nós fizemos aqui do sul Fluminense, que Paraty, fomos até para frente de Santos lá. Apresentamos acho que uns 3 anos, não todo fim de semana, mas ele permaneceu durante 3 anos sendo chamado aqui, ali. Cananéia, foi muito, muito legal. Uma identificação muito grande, pessoas caiçaras ou com sentimento caiçara, a maioria eram todos caiçaras, eu acho. Uhum. Então nós nos emocionávamos quando nós fazíamos aquilo ali. Foi uma coisa linda, linda. A começar pela própria audiência do público local, que viram cada vez que fazia, sempre aquela, você via a mesma pessoa indo lá, ou 2, 3, que era realmente empolgante. Foi muito gratificante isso para nós. E lá em Cuba, que foi um lugar diferente para nós, porque é um outro país, mas eles prezam muito a cultura, a deles, e respeitam muito as outras. Lá nós fizemos 3 apresentações. E uma delas foi num lugarzinho chamado Batabanó, que achei uma coisa mágica, mágica, mágica. Em Havana ou não? Fomos em Havana, mas esse Batabanó é um vilarejo. É um vilarejo para frente. E nós chegamos lá, nós íamos fazer esse espetáculo às 5 horas da tarde. Que é isso que eu digo, o sentimento e a formação cultural dele. Uhum. E a pessoa lá que cuidava de uma espécie de sociedade de amigos, falou assim, por favor, vocês não podem atrasar 1 hora, começar mais tarde, mas por quê? É que tem as pessoas que vão chegar agora da roça, e eles adoram assistir isso. Pô, aquilo me deixou... Respeito. Eu falei, caramba, essa gente tem interesse. De fato, eles depois, no momento de chegar, eles todos se juntaram ali na praça, sentaram-se ao chão e observaram aquilo de olhos arregalados e bateram palma. Entenderam boa parte, porque quem presta bem atenção e tem um mínimo de percepção, entende, né, o castelhano, ao português e vice-versa. Parecido. Então isso foi para mim um momento mágico, que eu guardo com muito carinho a relato. Interessante. E quanto tempo vocês ficaram em Cuba? Ficamos 1 semana. 1 semana. E o senhor guarda lembranças desse país tão diferente, não culturalmente, né? Mas uma ilha, né? Então toda a ilha é bem encantadora, né? O senhor lembra dessa Cuba da década de 90? Olha, foi interessante porque nós estivemos em Havana. Uhum. Nós hospedamos em Havana. E você vê ainda influência da Cuba antiga. Em que sentido? No desenvolvimento da atividade turística. Então tem bastante gente de fora, movimento e tal. A percepção que se tem ali é de realmente um país cuja atividade principal é o turismo. Ali, a cidade de Havana. Mas, quando nós fomos em Batabanó, nós vimos ali o que é o desenvolvimento de uma mentalidade socialista. Como te falei, essa observação, todos estavam trabalhando, pararam para ver. Então, a cultura não está dissociada da atividade. Uhum. Eles têm um trabalho lá que eles fazem também de pesca. Eles pegam muito lagosta lá. Nós assistimos a chegada de um barco de pesca de lagosta, mostraram como faz, como pega, levando na parte onde é feita a embalagem, que ia tudo para o Japão. Então, todo mundo junto, quer dizer, uma associação, fábrica de móveis lá. Então, o coletivo, você vê o coletivo atuando em função do coletivo. Quer dizer, logicamente não é uma visão total, ampla, profunda, mas superficialmente claro, você vê o que é esta noção de todos juntos por todos, na parte prática do regime que eu quero falar. Claro. E também do próprio presidente da Associação de Amigos, ele preocupado com... Sim, eles se organizam. Não, e outra coisa... Pode. Muito legal também, nós estivemos lá num clube, numa coisa assim como aqui, Unicinho, um pouco maior,
uma senhora lá tocando piano, um piano velho, todo até desafinado, tocando, sabe o quê? As grandes canções americanas da década de 40, Tommy Dorsey, aquelas orquestras. Foxtrot. Então, isso aí mostra que eles têm cultura, não tem nenhum revanchismo, não vai tocar porque é americano, não. Claro. Acho aquilo maravilhoso. E eles têm lá teatro, tem outras coisas. Bem legal. Nosso editor aqui já está chamando, está terminando. Geraldo, obrigado. Sônia, obrigado. Eu agradeço. É um prazer imenso tê-los aqui para contar um pouquinho mais dessa nossa cultura tão rica que é a cultura caiçara. Perdão? Uma poesia para encerrar, por favor. A Sônia falou aí, eu quero ver se lembro dessa poesia do seu Joaquim Libanho, que se chama A Canoa Virou, que eu, por ocasião da passagem dele, eu fiz. Não posso sair para a pesca, pois a maré já secou. À tarde, depois da sesta, quem sabe eu vou. Deixei de cercar a manta, pois minha rede rasgou. Reclamar? Não adianta. Quem consertou, consertou. Aos bailes só vou solene, não sendo assim eu não vou. Meu terno rosa de albene, quem foi? Quem foi que amassou? Essa risada tão franca para tudo que se contou, no rosto já não se estampa. Quem gargalhou, gargalhou. Minha canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa do destino que nunca soube esperar. Que ótimo. Vamos terminar com palmas. Deixa eu só fazer uma observação. Claro, por favor. Você no início falou... aqui o Geraldo é o poeta dos mares. Não me ofende. Eu gosto de escrever sobre o mar. Só que o Ivo tem esse slogan, o poeta dos mares. Não queria criar nenhuma área de atrito, entendeu? Até vou deixar aqui para você. Eu sou poeta do mar. Eu sou poeta da lua. Sou também da mulher nua, com quem eu vivo a sonhar. Certo? Então, isso aí só para não criar. Às vezes cria idiosincrasia. Claro. Poeta dos mares sou eu. Não, sem problema. Se você ainda colocasse do mar, eu não ia reclamar, porque eu sou só do mar. Ele é dos mares. A coisa é forte, né, Nissi? São vários mares pelo mundo. De todos. Né? Não, eu gosto muito do Adriático. Fica até talvez um plágio, uma coisa. Né? Não, claro. Tudo bem. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado a você que acompanhou. Tchau, tchau.